Desde o momento em que chegamos a este mundo, trazemos conosco um conjunto de experiências, emoções e feridas que nem sempre temos consciência de carregar. Ao longo da nossa infância, cada palavra que ouvimos, cada gesto que recebemos, cada situação que vivemos vai moldando uma parte essencial da nossa psique. Essa parte é a criança interior. Carl Jung, um dos maiores exploradores da alma humana, entendia que dentro de cada adulto vive uma criança esquecida. Uma criança que guarda tanto a inocência e a criatividade quanto as feridas e as carências que não conseguimos processar. Talvez você nunca tenha pensado nisso dessa forma, mas muitas das decisões que você toma hoje, os padrões que repete, os medos que te paralisam e até as pessoas que você atrai, são profundamente influenciados por essa criança interior. Não é apenas uma metáfora, é uma realidade psicológica que opera silenciosamente a partir do seu inconsciente. Quando essa criança está ferida, quando suas necessidades básicas de amor, aceitação e segurança não foram atendidas, essa ferida permanece viva, condicionando sua vida adulta sem que você perceba. Imagine por um instante que dentro de você existe um pequeno você, observando tudo o que você faz, esperando ser visto, ser ouvido. Cada vez que você busca aprovação em um relacionamento, cada vez que teme ser rejeitado, cada vez que se saboteia sem entender porquê, é essa pequena criança que está por trás, gritando silenciosamente por atenção. Jung sabia disso. Não podemos aspirar a uma vida plena se ignorarmos essa parte essencial de nós mesmos. Mas aqui está o que é revelador. Quando você decide curar sua criança interior, não apenas encontra paz, mas a realidade ao seu redor começa a se transformar. Porque tudo o que você vê fora de si é apenas um reflexo do que acontece dentro. Suas relações, suas oportunidades, até mesmo sua saúde emocional e física, mudam quando você cura essa raiz. Talvez você se pergunte, como sei se minha criança interior está ferida? A resposta está nesses momentos de insegurança, nesse medo persistente de abandono, nessa necessidade constante de provar seu valor. Está nas vezes em que você sente que não é suficiente, que precisa agradar para ser amado, ou na raiva inexplicável que surge quando alguém te critica. São sinais claros de que, dentro de você, uma criança ainda espera ser abraçada. E Jung ensinava que o inconsciente não esquece. Tudo o que reprimimos, tudo o que não conseguimos processar, fica armazenado nessa parte oculta da nossa psique. Ele chamava isso de sombra. Mas a sombra não é apenas o que consideramos negativo, é também aquilo que um dia foi doloroso demais para enfrentar. E, em muitos casos, a sombra contém exatamente essa criança interior que foi rejeitada, humilhada ou ignorada. É aqui que acontece a magia do autoconhecimento. Quando você se atreve a olhar para dentro, quando em vez de culpar o mundo exterior, decide ouvir essa voz suave, essa parte infantil ferida, algo profundo começa a mudar. Você não precisa mais buscar validação fora, não sente mais a urgência de se encaixar, não vive mais reagindo aos outros. Porque agora, finalmente, você criou um espaço interno seguro onde essa criança pode ser quem realmente é. Talvez você pense que curar significa voltar ao passado, reviver velhas feridas e ficar preso a elas. Mas Jung propunha algo diferente: integrar. Não se trata de ficar ancorado na dor, mas de reconhecê-la, aceitá-la e transformá-la. Quando você olha para essa criança interior e diz, estou aqui, eu te vejo, eu te aceito, você dá a ela permissão para deixar de controlar seu presente. A partir daí, a transformação é inevitável. As relações que antes te esgotavam, as pessoas que projetavam suas inseguranças em você, começam a perder poder sobre você. Você não precisa mais mendigar amor, porque o encontrou dentro de si. Não precisa mais temer o abandono, porque você mesmo se acompanha. E, curiosamente, ao mudar sua vibração interna, o mundo responde. Relações mais saudáveis,
oportunidades mais alinhadas e uma paz que não depende de fatores externos. Isso não é apenas uma teoria bonita, é um processo real, profundo e transformador. Jung chamava isso de processo de individuação. A jornada de unir as peças fragmentadas do nosso ser, de reconciliar o consciente com o inconsciente, para nos tornarmos quem realmente somos. E toda essa jornada começa quando você se atreve a curar a ferida mais antiga, a da criança interior. Permita-me perguntar, o que te impediria de parar hoje e ouvir essa criança? O que poderia mudar na sua vida se, em vez de continuar buscando fora, você começasse a curar por dentro? Agora, quero que você se imagine por um momento, observando sua vida de outra perspectiva. Visualize cada relação, cada desafio, cada conquista e cada fracasso como se fossem espelhos. Espelhos que te mostram não o que você aparenta ser, mas o que você realmente guarda no fundo de si. Carl Jung dizia que tudo o que não tornamos consciente se manifesta em nossas vidas como destino. E muitas vezes, esse destino nada mais é do que a representação externa das feridas da sua criança interior. Por que, então, parece que atraímos relações que nos machucam, situações que nos limitam, experiências que se repetem vez após vez? A resposta está no inconsciente. Enquanto essas partes internas não curadas permanecerem na sombra, elas continuarão dirigindo nossa vida, e farão isso sem que percebamos. O mais fascinante e ao mesmo tempo revelador é que o universo não age para nos punir, mas para nos despertar. Cada relação tóxica, cada momento de frustração, cada obstáculo é um sinal, um chamado para que você finalmente olhe para dentro. A mente consciente pode se justificar, pode construir desculpas, pode culpar o ambiente. Mas o inconsciente não mente. E lá, nesse terreno oculto, vive essa criança interior que ainda acredita que precisa conquistar o amor, que ainda teme ser rejeitada, que ainda guarda ressentimento ou tristeza pelo que não recebeu. Cada vez que você repete padrões dolorosos, não é má sorte. É sua criança interior pedindo para ser vista. Você sabia que muitas das nossas decisões adultas não são verdadeiramente racionais? Escolhemos a partir da ferida, da carência. Buscamos nos outros aquilo que não nos demos a nós mesmos. Jung falava das projeções, esse fenômeno em que transferimos nossas emoções não resolvidas para outras pessoas. Por isso, você idealiza alguém. Por isso se apega a quem não te corresponde. Por isso teme perder algo que nem te faz feliz. Você está projetando neles o amor, a segurança, a aprovação que não encontrou quando era criança. Mas aqui vem a parte libertadora. Uma vez que você toma consciência, pode retirar essas projeções. Pode olhar para a outra pessoa não como um salvador ou um inimigo, mas como um reflexo do que você ainda precisa trabalhar em si mesmo. E nesse instante, você deixa de ser vítima das suas circunstâncias. É você quem tem o poder de mudar sua realidade. Pense por um momento. O que aconteceria se você parasse de buscar fora o que te falta e começasse a nutrir isso dentro de si? Se, em vez de esperar que outros preencham seus vazios, você mesmo começasse a se dar amor, respeito, compreensão. Não de um lugar egoísta, mas da sabedoria de saber que ninguém mais pode te dar o que você não se dá. Jung também ensinava que o verdadeiro trabalho interior é um ato de coragem. Nem todos estão dispostos a enfrentar suas sombras, a questionar suas crenças, a desmontar as defesas que construíram ao longo dos anos. Mas aqueles que o fazem, aqueles que se atrevem a olhar para a criança interior e abraçá-la com compaixão, descobrem que por trás da dor há um tesouro imenso, a liberdade. É curioso como, uma vez que você cura essa raiz, o mundo começa a parecer diferente. As pessoas que antes te irritavam já não despertam em você a mesma reação. As oportunidades que antes pareciam inalcançáveis começam a se apresentar com facilidade. Não é magia, é psicologia profunda. Você mudou a relação consigo mesmo e por isso tudo o mais muda. Até seu corpo responde. Muitas vezes, as tensões físicas,
As doenças, os desconfortos crônicos têm origem em emoções não processadas desde a infância. O corpo guarda o que a mente reprime. Mas ao liberar essas emoções, ao integrar essas partes esquecidas, a cura não acontece apenas na sua psique, mas também na sua saúde. Talvez você já tenha se perguntado por que, apesar dos seus esforços, ainda se sente vazio ou insatisfeito. Porque, mesmo alcançando certas metas, algo dentro de você parece incompleto. A resposta está sempre na conexão que você tem com essa criança interior. Enquanto essa parte sua permanecer desatendida, a sensação de plenitude será passageira. E aqui é onde quero te convidar a fazer uma pausa. Não para se analisar com lógica, mas para sentir. Feche os olhos e pergunte a si mesmo: o que minha criança interior precisa hoje? Que palavras ela gostaria de ter ouvido quando estava mais vulnerável? Talvez ela precise que você diga que ela está segura, que é suficiente, que merece amor simplesmente por ser quem é. E quando disser isso, não apenas pense, sinta. Porque essa é a medicina que transformará sua vida de dentro para fora. Quero que agora você pense nas suas relações mais importantes. Aquelas que mais marcaram sua vida, para o bem ou para o mal. Você já parou para analisar por que se conectou com essas pessoas? O que elas tinham em comum? Jung dizia que o que amamos e o que odiamos nos outros revela mais sobre nós mesmos do que sobre eles. E isso tem uma raiz profunda. Atraímos, sem saber, pessoas que se encaixam perfeitamente nas dinâmicas não resolvidas da nossa criança interior. Observe com atenção. Você já se sentiu atraído por pessoas que não te valorizam, que te fazem sentir insuficiente, que te obrigam a lutar constantemente pelo amor delas? Isso não é coincidência. No fundo, sua criança interior ainda está buscando ser reconhecida, ser amada sem condições. E em vez de curar essa ferida dentro de você, você a projeta fora, esperando que alguém preencha esse vazio. Mas quanto mais você busca essa validação externa, mais frustração sente, porque nenhuma relação pode te dar o que você não aprendeu a se dar. Esse é um dos descobrimentos mais poderosos de Jung. A vida externa não é um acaso, é um reflexo perfeito do estado do seu inconsciente. Por isso, quando a criança interior se cura, tudo no exterior se ajusta. As relações deixam de ser um campo de batalha para provar seu valor. Agora se tornam espaços de crescimento mútuo, lugares onde você pode ser autêntico, sem máscaras, sem precisar mendigar amor. E é aqui que algo inesperado acontece para muitos. Ao curar sua criança interior, não apenas suas relações mudam, mas também suas decisões, seu propósito, sua forma de enfrentar o mundo. Porque as decisões que você tomava antes, muitas vezes guiadas pelo medo, pela carência, pelo desejo de ser aceito, perdem força. Agora você decide a partir de um lugar diferente, da plenitude. Jung sustentava que o objetivo de todo ser humano é chegar a ser quem verdadeiramente é. Não quem a sociedade espera, não quem seus pais queriam, não quem suas feridas ditavam. Mas quem você é em essência, completo e integrado. E para isso, o primeiro passo é se reconciliar com essa criança interior, reconhecê-la, curá-la, abraçá-la. Talvez você esteja se perguntando como fazer isso, como começar esse processo. Não precisa de rituais complicados ou grandes cerimônias, só precisa de disposição e honestidade. Comece observando suas emoções. Cada vez que uma situação te sobrecarregar, que você sentir uma reação exagerada, pergunte-se: que parte de mim está reagindo? Que necessidade infantil não satisfeita está se manifestando agora? E quando tiver a resposta, não a julgue. Não minimize o que sente. Em vez disso, permita-se sentir. Dê espaço a essa emoção. Imagine-se falando com essa criança interior, ouvindo-a, validando o que ela precisa. Esse ato, tão simples e profundo, tem o poder de transformar completamente sua realidade. Porque o que acontece é que, ao atender essa criança, você para de projetar seus vazios nos outros.
Para de buscar nas relações a aprovação que você já se dá. E quando isso ocorre, as dinâmicas tóxicas se dissolvem. As pessoas que costumavam drenar sua energia se afastam. As oportunidades que antes pareciam inalcançáveis começam a fluir para você. Não porque o mundo mudou, mas porque você mudou primeiro. A realidade externa sempre obedece ao estado interno. E quando dentro de você há coerência, aceitação e amor próprio, isso é o que você inevitavelmente começa a ver refletido no mundo. Há algo mais que Jung ensinava, e é crucial para entender esse processo. Curar não significa eliminar a dor por completo. Curar é aprender a viver com o que você foi, com o que sofreu e ainda assim escolher sua verdade. É integrar as partes quebradas, as sombras, as cicatrizes e usá-las como alicerces para construir a vida que você merece. Essa criança interior não desaparece, mas agora você a segura com ternura, permite que ela seja livre, e ela não é mais quem toma as decisões por você. Você percebe o poder que tem em suas mãos? Cada vez que você escolhe cuidar do seu mundo interno, está reescrevendo o seu destino. E esse é o maior presente que você pode se dar. A liberdade de viver a partir da autenticidade, sem correntes invisíveis, sem repetir padrões que já não te servem. Chegando a este ponto, é importante que você entenda que curar sua criança interior não é um destino final. É apenas o começo de uma jornada muito maior e mais profunda, a jornada rumo à sua verdadeira essência. Carl Jung chamava isso de individuação. Um conceito que pode parecer abstrato, mas que, na verdade, é o mapa mais claro para viver uma vida autêntica. A individuação é o caminho em que todas as peças fragmentadas do seu ser começam a se unir. É o momento em que você deixa de viver dividido, quando não há mais contradição entre o que você sente, o que pensa e o que faz. É o processo de se tornar um ser completo, consciente, dono de si mesmo. E curar a criança interior é o primeiro grande passo nesse caminho, porque é a parte mais vulnerável e esquecida que precisa ser integrada para que tudo mais se encaixe. Quando Jung falava de integrar a sombra, falava também de aceitar que dentro de você coexistem luz e escuridão, forças e fraquezas, amor e medo. Não se trata de eliminar as partes desconfortáveis, mas de olhá-las, abraçá-las e entender que todas elas fazem parte da sua unicidade. Essa criança ferida, que temia não ser suficiente, é, na verdade, a porta para a sua grandeza. Talvez, no passado, te ensinaram a esconder suas emoções, a ser forte, a não mostrar fragilidade. Talvez você tenha crescido acreditando que, para ser amado, precisava sacrificar partes de si, se ajustar a expectativas externas, se encaixar em moldes que não eram seus. Mas aqui é onde Jung nos dá uma chave poderosa. Tudo o que negamos não desaparece, apenas se esconde no inconsciente e continua influenciando cada aspecto da nossa vida. Por isso, curar a criança interior não é um ato superficial. É uma revolução interna. Quando você começa a dar voz a essa criança, algo profundo muda. Você deixa de temer ser rejeitado porque já não rejeita partes de si. Deixa de viver para agradar porque agora se agrada a si mesmo. E nesse estado de aceitação total acontece o que muitos consideram milagroso. O mundo começa a se alinhar com você. As pessoas certas aparecem, as portas se abrem, as oportunidades fluem. Mas não porque o universo mudou, mas porque você não está mais bloqueando o fluxo com suas próprias feridas. Imagine como seria sua vida se cada decisão viesse desse lugar interno de plenitude. Se você não precisasse mais de validação externa, se não sentisse a necessidade de provar nada, se suas relações fossem baseadas em amor real e não em necessidade. Esse é o presente de curar sua criança interior. Você não apenas vive em paz consigo mesmo, mas sua realidade se torna um reflexo dessa paz. E aqui há algo ainda mais profundo que Jung nos ensinou. Esse processo não transforma apenas sua vida, mas também impacta a vida dos outros.
Porque, quando você cura, quando escolhe viver a partir da autenticidade, você se torna um farol para os outros. Inconscientemente, quem está ao seu redor percebe essa mudança. Você não reage mais a partir da dor, mas da consciência. Não repete mais padrões disfuncionais, mas cria novos caminhos. E isso inspira, contagia, abre portas não só para você, mas para todos que cruzam seu caminho. O processo de individuação não é um caminho reto nem rápido. Requer coragem, paciência e um compromisso constante consigo mesmo. Haverá momentos em que você duvidará, em que suas velhas feridas vão querer voltar, em que os testes externos colocarão seu progresso à prova. Mas cada vez que você escolhe olhar para dentro, que escolhe ouvir sua criança interior, que escolhe agir a partir da sua verdade, você se fortalece e a vida responde. Talvez agora você perceba que os obstáculos que enfrenta não são castigos, mas mestres. Que cada pessoa difícil, cada situação desconfortável é uma oportunidade de integrar algo que você ainda não tinha visto. É nesses momentos de desconforto que você mais pode crescer. Onde você pode decidir parar de reagir a partir da velha dor e agir a partir da nova consciência. Quando você faz isso de forma consistente, sua realidade deixa de ser um reflexo da sua ferida e passa a ser um reflexo da sua cura. E é aqui que tudo faz sentido. Sua criança interior, ao ser vista e amada, para de pedir atenção por meio de relações tóxicas, decisões impulsivas ou emoções descontroladas. Agora, ela coopera com você. É sua aliada. Te lembra da inocência, da criatividade e da alegria de viver sem condicionamentos. A essa altura, você já pode ver com clareza algo que talvez antes não tivesse notado. Tudo o que acontece fora tem sua raiz dentro de você. A relação que você tem com os outros, as oportunidades que chegam, até os desafios que enfrenta, são reflexos precisos do estado do seu mundo interior. Carl Jung não nos falou do inconsciente e da criança interior apenas por teoria. Ele nos mostrou que, quando você se atreve a olhar para dentro, a curar essas partes esquecidas, é inevitável que sua realidade externa comece a se transformar. E curar não significa se tornar alguém perfeito, sem emoções, sem contradições. Curar é simplesmente se reconhecer humano, completo, com luz e sombra, e ainda assim caminhar pela vida a partir da aceitação. Você não precisa mais lutar para se encaixar, não vive mais em reação automática, não atrai mais relações que só refletem carências. Agora você escolhe, agora você cria, agora você é dono da sua história. Talvez pela primeira vez na vida você perceba que não precisa continuar carregando padrões herdados, medos antigos, inseguranças que não são suas. Porque ao curar essa criança interior, você se liberta do peso do passado. E nessa liberdade, algo mágico acontece. Você começa a se conectar com um propósito maior. Jung ensinava que o indivíduo verdadeiramente saudável é aquele que, após integrar sua sombra, após se reconciliar com sua criança interior, pode se dedicar a contribuir com o mundo a partir da sua autenticidade. Você não vive mais só para si. Vive para criar, para conectar, para deixar uma marca. Sua vida se torna um canal por meio do qual o amor, a consciência e a transformação fluem naturalmente. E aqui está o mais valioso. Você não precisa esperar que o mundo mude para viver de forma diferente. Não precisa que outros te aprovem, nem que as circunstâncias sejam perfeitas. Tudo o que você precisa já está dentro de você. A verdadeira transformação sempre começa no seu interior. Então, hoje quero te convidar a tomar uma decisão, a dar esse passo corajoso em direção a si mesmo, a se observar com honestidade, com compaixão e a se permitir curar. Porque quando você faz isso, não apenas muda sua vida, mas também impacta a vida de todos ao seu redor. Você se torna aquele exemplo silencioso, mas poderoso, de que é possível viver a partir da plenitude. E agora quero te pedir algo mais.
Se essa mensagem ressoou com você, se você sente que ela trouxe clareza, se te inspirou a olhar para o seu mundo interior com outros olhos, me ajude a levar esse conhecimento a mais pessoas. Compartilhe este vídeo com alguém que precise, alguém que também esteja buscando respostas, ou que talvez ainda não saiba por que repete certos padrões. Deixe seu comentário aqui embaixo. Me conte qual parte te tocou mais, o que você descobriu sobre si mesmo, o que você está disposto a mudar. Suas palavras não só me ajudam a continuar criando conteúdo para você, mas também permitem que outros encontrem essa mensagem. E claro, se inscreva se ainda não fez isso. Ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Cada vez que você comenta, compartilha ou interage, torna possível que esse conteúdo chegue a milhares de pessoas que talvez estejam esperando exatamente essa palavra, essa mensagem, para começar seu próprio processo de cura. Lembre-se sempre, a mudança não começa fora, começa com você. A vida que você merece está do outro lado da sua decisão de curar, de integrar, de se abraçar por completo. Obrigado por estar aqui, por fazer parte dessa comunidade consciente e corajosa. Nos vemos em breve no próximo vídeo. Até lá, nunca esqueça que o verdadeiro poder está e sempre esteve dentro de você.